A maior armada naval reunida no hemisfério ocidental desde a crise dos mísseis de 1962 está fechando um cerco de aço ao redor do Caribe. Isso não é um simulacro. Esta é a fase cinética da Operação Southern Spear, a Lança do Sul. Em 17 de dezembro de 2025, a ordem foi transmitida do Pentágono ao Comando Sul dos Estados Unidos, executar um bloqueio total e completo de todos os navios sancionados. O objetivo é a estrangulação física e financeira da última artéria de sobrevivência do regime de Maduro. Hoje, detalhamos o desdobramento aeronaval, a fria matemática da interdição de petroleiros e os sistemas militares específicos que estão transformando o Caribe em um anel de ferro intransponível. Décadas de corrupção, décadas de colapso. Durante anos, o regime de Maduro tratou o Mar Caribe como uma rodovia privada para o petróleo sancionado e o narcotráfico. Mas esta noite, essa rodovia está fechada. Os transponders estão desligados, mas água. No final de 2025, as placas tectônicas geopolíticas do hemisfério ocidental se deslocaram. Sob ordens diretas do Pentágono, os Estados Unidos lançaram a Operação Southern Spear. Esta não é uma patrulha antinarcóticos comum, é o primeiro desdobramento da frota híbrida da Marinha dos Estados Unidos, uma coordenação massiva de superporta-aviões nucleares, enxames robóticos e equipes de operações especiais projetados para uma única coisa: a exclusão física e econômica total do Estado venezuelano. Esta noite, analisamos o bloqueio naval mais complexo do século XXI. Examinaremos o hardware aeronaval, desde as catapultas eletromagnéticas do USS Gerald R. Ford até os silenciosos robôs Sail Drone que patrulham as ilhas ABC. Vamos detalhar a matemática do bloqueio. Por que a captura de um único petroleiro VLCC vale mais do que 1000 incursões terrestres? E, finalmente, exploraremos o cordão diplomático global que deixou os generais de Maduro com uma escolha binária: entregar o petróleo ou ver as luzes se apagarem em Caracas para sempre. Para entender a Southern Spear, precisamos olhar para a tecnologia que torna o bloqueio invisível. Antes que um único contratorpedeiro, classe Arleigh Burke, saia do porto, a rede de sensores já está ativa. Esta é a primeira vez que a 4ª Frota dos Estados Unidos opera sistemas robóticos e autônomos nessa escala. Pairando a 50 mil pés, muito além do alcance dos sistemas de defesa aérea S-300VM de fabricação russa, estão o Mq-4C Triton e o Mq-9 Reaper. Esses drones fornecem vigilância marítima persistente de área ampla. Sua missão? Alimentar o sistema de fusão de dados Minotaur, uma ferramenta de inteligência artificial que cruza imagens de satélite com dados de transponders AIS. Mas o que acontece quando um petroleiro fica escuro? É aí que entram os USV Sail Drone Voyager e Discovery. Esses navios de superfície autônomos são os fantasmas do Anel de Ferro. Eles deslizam pelo Caribe usando energia eólica e solar, equipados com câmeras de alta resolução e sensores acústicos que podem ouvir o motor de um petroleiro a quilômetros de distância. Quando um Sail Drone detecta uma embarcação com o AIS desligado, ele alerta e posiciona um ativo tripulado. A velocidade desta cadeia de ataque não tem precedentes. Em setembro de 2025, o sistema detectou um contato suspeito perto da passagem de Anegada. Em questão de minutos, uma aeronave de patrulha marítima P-8A Poseidon estava no local, usando seu radar ANAPIW-10 para confirmar a identidade do navio através das nuvens. Isso não é apenas um bloqueio, é um cercamento digital. Enquanto os robôs encontram os alvos, o USS Gerald R. Ford, CVN-78, fornece a força letal. Como o porta-aviões nuclear mais novo e avançado do mundo, a presença do Ford na costa de La Guaira mudou o cálculo militar instantaneamente. O Ford opera atualmente com toda a sua ala aérea, incluindo caças furtivos F-35C Lightning II e FA-18IF Super Hornets. Seu sistema de lançamento eletromagnético de aeronaves, ou EMALS, permite lançar aviões com maior frequência, mantendo uma patrulha aérea de combate 24 horas por dia.
Esses jatos não são apenas para exibição, estão equipados com mísseis antinávio de longo alcance LRASM, capazes de afundar qualquer navio da marinha venezuelana antes que ele saia de suas próprias águas territoriais. Escoltando o Ford estão os contratorpedeiros de mísseis guiados USS Gravely, USS Stockdale e USS Jason Dunham. Esses navios são o músculo do bloqueio. Equipados com o sistema de combate Aegis Baseline 10, eles rastreiam tudo, desde drones iranianos, Mohajer 6 até lanchas rápidas do narcotráfico. Cada contratorpedeiro carrega mais de 90 células de sistema de lançamento vertical, carregadas com interceptores SM-6 e mísseis de cruzeiro Tomahawk. Se os caças Su-30 Mk2 de Maduro tentarem desafiar o bloqueio, enfrentarão um muro de fogo antes mesmo de conseguirem travar seus radares. Mas por que um bloqueio naval? Por que não tropas no terreno? A resposta está na matemática da sobrevivência do regime. O poder de Maduro não se baseia na ideologia, baseia-se nas receitas petrolíferas geridas pelo cartel de Los Soles. Um general militar venezuelano típico mantém sua lealdade por meio do patrocínio. Esse patrocínio exige dólares, e esses dólares vêm dos enormes petroleiros VLCC, ou transportadores de cru de grande porte. Esses navios medem mais de 330 metros de comprimento. São maiores que 3 campos de futebol. Transportam até 2 milhões de barris de petróleo. Aos preços atuais de mercado, um único envio bem-sucedido de um VLCC para Mindos Misra Ásia vale 140 milhões de dólares para o regime. A estratégia Southern Spear ataca esses ativos de alto valor por meio da captura cinética. Em 15 de novembro de 2025, o Pentágono reafirmou a importância desses ataques. Ao capturar apenas 3 VLCCs por mês, os Estados Unidos eliminam quase 500 milhões de dólares do orçamento do regime. Isso cria um efeito cascata. A infraestrutura petrolífera, que já opera com menos de 15% de sua capacidade, começa a sufocar. As refinarias em Paraguaná ficam secas. As filas de combustível em Caracas se estendem por quilômetros. Sem petróleo para vender, o cartel de Los Soles não pode pagar seus oficiais de baixo escalão. A lealdade não apenas desaparece, ela evapora. A Operação Southern Spear é muito mais do que uma missão unilateral dos Estados Unidos. É um cerco geopolítico coordenado que abrange continentes. Washington entende que um bloqueio naval só funciona se as portas diplomáticas e logísticas permanecerem fechadas. Para conseguir isso, uma coalizão diversificada de nações uniu-se a um cordão estratégico, cada uma desempenhando um papel especializado para isolar a administração de Maduro. No núcleo jurídico estão os Estados Unidos. Ao designar o cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira, o Departamento de Justiça e o Tesouro redefiniram o conflito. Isso não é apenas uma disputa política, é uma ação global de aplicação da lei. Essa designação fornece o escudo para a lança da Marinha, permitindo o confisco de ativos sob as mesmas leis antiterrorismo usadas contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Mas a estratégia exige âncoras regionais. O Brasil, o gigante sul-americano, desempenha um papel fundamental na contenção fronteiriça. Embora mantenha uma postura pública de mediação diplomática, o alto comando brasileiro integrou silenciosamente sua inteligência com o Comando Sul dos Estados Unidos. Aeronaves de vigilância brasileiras, Embraer R-99, agora voam padrões persistentes ao longo da fronteira norte, garantindo que qualquer tentativa do exército venezuelano de escalar em terra seja respondida com uma dissuasão regional imediata. Mais ao norte, a Colômbia e a Guiana atuam como os flancos operacionais. A Colômbia fornece a inteligência profunda, crucial através de sua rede de informantes nos estados fronteiriços venezuelanos, enquanto a crescente parceria de defesa da Guiana com Washington protege o limite marítimo oriental. Isso efetivamente prende os ativos navais do regime em um corredor estreito e fortemente monitorado. Do outro lado do Atlântico, a Espanha atua como o guardião europeu. Como principal ponte financeira e cultural entre a Europa e a Venezuela, a cooperação de Madrid é vital. Ao permitir que ativos americanos operem a partir da base naval de Rota e ao endurecer a fiscalização do dinheiro sujo venezuelano nos bancos espanhóis, o governo da Espanha está cortando a rota de fuga favorita do regime para sua riqueza ilícita.
A coalizão também se estende às próprias ilhas do Caribe. As ilhas ABC, Aruba, Bonaire e Curaçao, sob o Reino dos Países Baixos, tornaram-se os postos de escuta avançados para o bloqueio. Sua proximidade com o complexo de refinaria de Paraguaná permite que ativos americanos e holandeses monitorem cada transferência de navio para navio em tempo real. Enquanto isso, a Argentina e o Equador uniram-se à ofensiva diplomática, fornecendo o peso político dentro da OEA para garantir que o bloqueio seja visto não como uma invasão imperialista, mas como um esforço coletivo para restaurar a segurança marítima regional. Quando a ordem é dada para assegurar o casco, a operação entra em sua fase mais perigosa, VBSS, visita, abordagem, busca e apreensão. Essas não são inspeções comuns. As equipes TACLET da Marinha dos Estados Unidos e os Marines da Unidade Expedicionária 22 usam o método de desdobramento de onda. Do convés do navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, helicópteros MH-60S Seahawk decolam à meia-noite. Usando inserções de corda rápida sob a cobertura de interferência eletrônica dos aviões Growler, as equipes dominam a ponte e a sala de máquinas em menos de 90 segundos. Eles buscam mais do que petróleo, buscam apoio material, evidências de transferências entre navios com embarcações iranianas ou russas e documentação de AIS falsificada. Cada petroleiro apreendido torna-se um arquivo de evidências flutuante, revelando a rede global de empresas de fachada que mantém o regime vivo. Esta é a guerra silenciosa que está vencendo no Caribe. A Operação Southern Spear não é uma invasão, é uma estrangulação lenta e metódica. Enquanto o Tesouro dos Estados Unidos mira nos petroleiros e a Marinha protege as rotas marítimas, o Estado venezuelano está sendo desconectado da economia global em tempo real. As exportações caíram para mínimos históricos, apenas 258 mil barris por dia. O anel de ferro está resistindo. A pergunta não é mais se o regime vai cair, mas quando os militares decidirão que sua lealdade vale menos do que o preço de um galão de combustível. Enquanto o sol se põe sobre o Caribe, as silhuetas do Gerald R. Ford e seus contratorpedeiros lembram ao mundo. O mar lembra de cada navio, os satélites veem cada transferência e a lança está cada vez mais profunda. Este é o relatório de guerra, estamos monitorando cada movimento naval no teatro de operações. Para ficar à frente da próxima crise, inscreva-se e ative o sino. Esta é a nova face da mudança de regime ou uma escalada cinética é inevitável? Deixe sua análise nos comentários.